Olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Alexandre Santiago, eu sou planejador financeiro e para quem já me acompanha, nesse canal, sabe que eu estou sempre compartilhando aí conteúdos sobre investimentos, planejamento financeiro, finanças pessoais, e um pouco sobre o mercado financeiro. E hoje o papo não seria diferente, mas eu quero trazer um tópico que eu acho muito interessante sobre a questão, dos ciclos de mercado, Na verdade, as pessoas não entendem muito, o que acontece no mercado financeiro e, na verdade, a gente está dentro de um cenário que ele é cíclico, Existem momentos que o mercado está em alta, existem momentos que o mercado está em baixa, mas ele sempre vai oscilar. Isso é natural no mercado. E essas oscilações, elas acontecem por cenários, Cenários que impactam os resultados e fazem com que as pessoas se comportem de forma diferente. O que é que precifica, o mercado, a bolsa de valores, É basicamente compra e venda de ativos, Então, quando aquele ativo, ele está sendo precificado em alta, é porque muita gente está interessada em comprar aquele ativo e os preços sobem, Quando aquele ativo está em baixa, é porque muita gente está vendendo aquele ativo, Então, está dando enxurrada, de pessoas vendendo, então o preço cai. E é dessa mesma forma que acontecem os eventos na Bolsa de Valores e pouca gente entende, essa lógica. Então, vou tentar explicar de uma forma bem didática aqui para vocês como isso impacta, o cenário, os índices Bovespa, a taxa Selic, a inflação, como isso se comporta de uma forma bem simples para que você possa compreender de uma vez por todas e não cair nas ciladas, que acontecem no mercado financeiro. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês, só para vocês verem, o cenário com relação a, por exemplo, a própria taxa Selic, que é uma taxa que acaba oscilando bastante no período. E aí, o que a gente vê hoje, São as pessoas falando que agora a hora é você estar investido em quê? Em renda fixa, Quando, na verdade, quando você pensa em planejamento financeiro, o ideal é que você esteja bem diversificado, Então, aqui tem um site do Banco Central, Eu vou ficar olhando aqui para o lado, porque é numa tela do lado. E aqui você vê, o gráfico da taxa Selic, que vem aí sendo acompanhada desde 2012. Eu vou ampliar aqui a tela para ficar bonitinho. Então, a gente vê aqui, a taxa Selic lá em 25 de agosto de 2012, A taxa Selic naquela época era 8%, Hoje, 10 anos depois, ela está em quanto? 13,75, Que foi a última reunião do Copom, que definiu essa taxa de juros subiu 0,5%, que estava em 12,25 e foi para 12,75. Mas vejam o quanto essa escadinha já subiu e já desceu várias vezes, A gente teve um período aqui que foi que a taxa ficou bem fixa, de 2018 até mais ou menos aqui foi 26 de julho de 2019, ou seja, mais de um ano, a taxa ficou praticamente fixa em 6,5%. Aqui foi quando ocorreu aí uma certa estabilidade da taxa Selic. Por quê? Porque a inflação esteve, de certa forma, controlada nesse período. E o que acontece? Por que a Selic ela se movimenta? Por que o Banco Central decide fazer essa alteração? Quando a taxa de juros está em alta, é porque a inflação provavelmente está em alta.
Então, a taxa Selic, ela tem o objetivo de quê? De segurar a inflação. E é esse o mecanismo do Banco Central, né, para controlar essa questão da inflação. Então, nesse momento aqui, né, a gente fez uma descida, né, de 2019 até meados ali de agosto de 2020, houve uma descida, né, dessa taxa Selic. E aí o que aconteceu? Né? A pandemia aconteceu em março de 2020, né, houve uma expansão monetária muito grande, né, e a inflação começou a ficar muito forte, e o que é que o Banco Central fez? Já em março de 2021 começou a subir, né? E subiu forte e rápido, né? Essa taxa Selic foi subindo aí de 1%, 0,75%, 0,5%, e foi subindo, subindo, subindo até chegarmos no patamar que estamos hoje. Para quê? Quando a Selic vai para o alto, é o quê? Os juros, né, vai dizer que as taxas, no caso de financiamento, né, de empréstimo, de crédito, vão ficar muito altas. Então, vai reduzir o consumo. Quando a gente reduz o consumo, o que é que acontece? A inflação meio que fica mais controlada e tende a apaziguar, né, esse movimento. Então, essa oscilação que acontece, né, nos ciclos de mercado de inflação e Selic tem a ver, né, com esse movimento e oscilação do mercado. Então, quando a gente tem muita inflação, a taxa de juros vai para cima. Quando a inflação está controlada e está baixa, a taxa de juros vai para baixo, e foi o que aconteceu aí lá em 2020, né, quando a gente chegou numa mínima histórica aí de 2%, que era uma mínima realmente que não ia sustentar por muito tempo. Né? Então, assim, por que que hoje a renda fixa está muito em voga, né? Está muito falada, porque a taxa Selic está altíssima, então a renda fixa, ela remunera, ela é alinhada com essa questão da Selic. Né? Então, hoje, mensal, o retorno da renda fixa está em torno de 1%. Né? Mas vale ressaltar que a poupança, ela tem um mecanismo ali de entregar 70% do CDI, né? Que o CDI é próximo da Selic. E aí, a poupança, ela tem uma trava. Quando a Selic passa de 8%, aí ela passa a entregar apenas 0,5% ao mês. E aí, por isso, né, hoje, no atual cenário, não faz muito sentido você guardar a sua reserva, né, na poupança. Por quê? Porque não está entregando um resultado, né, interessante, pelo menos no curto prazo, nesse cenário. Né? Então, entendido essa questão, né, da Selic, da inflação, mas e por que a inflação ocorre? Né? O que acontece? A mesma lei da oferta e da procura, né, oferta e demanda, ela que gera esses movimentos inflacionários. Então, quando se tem, né, uma grande oferta de dinheiro, né, muito dinheiro, então as pessoas têm uma expansão do crédito, né, então as pessoas começam a comprar muito. E nesse comprar muito, o que é que acontece com os preços? Sobem, né? E aí a inflação vem em alguns itens, né, nesse caso. Por quê? Porque vai haver uma escassez daqueles produtos. Né? Então, quanto mais... É o que está acontecendo agora, por exemplo, a inflação dos carros. Né? Os carros usados, como o carro novo, o carro zero, né? Tá muito caro. Né? Os carros usados eles começaram a ser mais valorizados. E está havendo uma grande demanda por carros usados. Mas existe uma pouca oferta de carros usados. Então, o preço dos carros usados subiu. Né? Então, essa é a lógica um pouco da inflação, taxa Selic, né? E do CDI. Eu vou aqui sair da tela inteira e vamos para o Ibovespa, né? Para entender um pouco dessa questão do mercado também, que é interessante, né? Da Bolsa de Valores. Então, aqui está o histórico da Bolsa de Valores desde o início. Aqui, 12 de maio de 2006, né? Aí tem 16 anos aí de história aqui nesse gráfico. E a gente vê que ele oscila, né? Ele oscila para cima, para baixo, né? Aqui foi a crise de 2008, né? A crise da bolha imobiliária, né? Do subprime.
lá nos Estados Unidos, e depois houve uma recuperação, né? 2019, 2020, depois a bolsa andou um pouco de lado, né? Houveram as crises aí momentâneas, né? De questões específicas aí, impeachment da Dilma, né? Aspectos aí, o Joesley Day, e aí a gente sobe, né? Foi subindo depois de num período aí do governo Temer, né? Até as eleições, né, de 2018, o governo Bolsonaro e tal. E aí tem uma grande queda aqui. O que aconteceu aqui em março de 2020? Pandemia, né? O Covid veio aí forte, a instabilidade, a incerteza sobre o cenário econômico causou o quê? As pessoas ficaram com medo, venderam seus ativos, venderam suas ações, o preço caiu e a Bolsa de Valores caiu também. Veja que a pontuação da Bolsa de Valores aqui em fevereiro estava em 114 mil pontos e caiu ao nível, só em março, caiu ao nível de 60 mil pontos, 69 mil pontos. Então, isso é o que acontece no mercado, num ciclo de mercado, numa situação específica do mercado, né? E aí é nesse momento que a gente tem que pensar em planejamento financeiro e entender um pouco a cabeça, como ela é contra-intuitiva e ela acaba indo para o medo e para a irracionalidade humana. O que acontece quando os preços estão baratos? Quando você vê uma coisa que você gosta ou quer, né? Digamos que, por exemplo, eu gosto de bicicleta, né? E eu estava muito querendo comprar uma bicicleta, mas essa bicicleta ela estava R$ 1.000 em um determinado momento. Mas aí veio uma crise, né? Aconteceu um problema ou alguma coisa e ela ficou na promoção, essa bicicleta, porque lançaram uma versão nova e tal. Aí essa bicicleta agora ela está a R$ 700. Eu vou comprar ela ou não vou comprar? Com certeza eu vou comprar, né? Porque ela está com um desconto de R$ 300, de 30%, né? Então eu devo comprar. Só que o que acontece no cenário do mercado, né? Quando a bolsa de valores cai, as pessoas vendem os papéis e quase ninguém compra, né? Então, nesse momento era o momento para comprar, na verdade, não para vender, porque os ativos, né, desvalorizaram. Mas por medo e por não saber quanto tempo essa crise vai durar, ou por não ter um planejamento financeiro que faça com que você possa se aproveitar de oportunidades como essa, as pessoas, por medo, não investem mais, saem do mercado, resgatam seus investimentos, né, consolidam as suas perdas e deixam de perder, deixam uma oportunidade muito grande dessa acontecer, né? Deixam ela passar. Então, hoje, vejam que lá de 2020 para cá, né, a gente chegou aí, teve uma recuperação do mercado até que superou o pico anterior à pandemia, né, que era 114 mil, e chegou a 128 mil pontos, né, lá em 18 de junho de 2021. Aí, quando, de certa forma, a pandemia se arrefeceu, né? As pessoas já estavam sendo vacinadas, né? O mercado meio que estava dando sinais de recuperação e tudo. E aí vieram o quê? Novas crises, né? Que foi, por exemplo, a das variantes, né? Uma nova onda do vírus. E aí, novamente, o que aconteceu? A bolsa caiu, né? E subiu, voltou a subir novamente, né? Até chegar a um pico aqui em abril, né? E caiu novamente, né? Por incertezas, por inflação mundial, por todos esses aspectos que estão acontecendo que você vê no Jornal Nacional, né? No seu newsletter de economia ou outras coisas. Então, o mercado vai oscilar sempre, porque o mercado ele é reflexo do comportamento econômico das pessoas, de comprar e vender, de investir, né? As questões inflacionárias, o cenário no mercado mundial integrado, né? Então, dá um problema lá na China que impacta o mundo inteiro, dá um problema lá nos Estados Unidos que impacta o mundo inteiro, na Europa, né? A demanda por determinados insumos, né, como, por exemplo, com a guerra da Ucrânia e Rússia, né, a Rússia invadindo a Ucrânia, a gente ficou preocupado, por exemplo, com a questão dos
a questão agrícola, né? Porque toda essa parte, né, que vai ajudar na agricultura, né, no processo de plantação, um dos maiores fornecedores desses insumos agrícolas era a Rússia, é a Rússia, né? Então, esses insumos agrícolas não vindo, isso ia impactar o agronegócio no Brasil. Então, a gente é dependente de alguns desses cenários, isso vai causar o quê? Por exemplo, o custo mais alto do alimento, que vai gerar inflação, que vai mexer na Selic, que vai alterar a Bolsa de Valores, que vai alterar o preço dos ativos. Então, esse aspecto todo, né, em termos de cenário econômico, ele pode impactar o seu planejamento financeiro. Vou descompartilhar aqui a tela, até para a gente se ver melhor. E aí, falar para você que quando você tem um planejamento financeiro bem definido, né, quando você estabeleceu objetivos de curto, médio e longo prazo, você construiu uma carteira adequada ao seu perfil e a esses objetivos e horizontes de prazo e necessidades de dinheiro, independente desse cenário de inflação em alta, de Selic em alta ou em baixa, ou o contrário, de bolsa de valores, né, dos ativos, você vai estar tranquilo. Por quê? Porque você vai ter uma carteira que atende às suas necessidades, porque você vai ter condições de tomar decisões com maior flexibilidade, porque você vai ter a liquidez certa para o seu dinheiro, para ter acesso às oportunidades e poder cumprir com os seus objetivos de vida. Por isso que é tão importante um profissional, planejador financeiro ao seu lado, independente do cenário, para te ajudar a decidir, para te ajudar a se organizar nesses cenários e manter, claro, né, esse acompanhamento do seu planejamento, na sua trajetória, e com consistência, com aportes regulares, né, com interesses alinhados, com um objetivo muito claro, você consegue chegar na sua liberdade financeira, né, com mais equilíbrio, com mais tranquilidade, podendo dormir direitinho e sem ficar preocupado com as notícias que vão aparecer no seu WhatsApp, no seu e-mail, no jornal, né? Então, fique tranquilo, procure um profissional habilitado para estar ao seu lado. Eu me coloco à disposição aqui, se você quiser entrar no meu site, a gente pode bater um papo e ter uma primeira conversa sobre o seu planejamento financeiro. O meu site é alexandresantiago.com.br. Fico aqui à disposição e espero a gente se encontrar aí no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau. Um abraço.